E aí pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje vai ser uma espécie de continuação do vídeo passado, tá? No vídeo passado a gente viu a mitose no microscópio e hoje a gente vai ver o cariótipo humano, ou seja, os cromossomos. Então continue assistindo o vídeo depois da vinheta. Assim como no último vídeo, nesse aqui eu também usei uma lâmina preparada, tá? Mais prático, me economiza bastante tempo. Então eu não vou fazer a parte de materiais porque não precisa. Eu vou deixar aqui o link para quem ainda não viu o vídeo de tutorial sobre microscopia. Então dá uma olhada lá que eu explico melhor como usar o microscópio. Porque para esse vídeo você vai precisar do microscópio e de uma lâmina preparada, tá? Então vamos acompanhar o que eu vi e o que eu achei do cariótipo no microscópio. Eu já vou avisando que talvez você vá se decepcionar. Mas continue assistindo caso você tenha ficado curioso. Bom, pessoal, se vocês nunca viram um cariótipo e estão imaginando que ele seja alguma coisa assim fenomenal, cheio de efeitos, na verdade eu acho que vocês vão ficar um pouco decepcionados com esse vídeo, né? Porque na verdade o cariótipo é aquela partezinha ali no meio que eu tô ali marcando com um círculo vermelho agora, tá? Eu vou ampliar um pouco a imagem pra gente ver um pouquinho melhor. Reparem que agora eu tô colocando nos vídeos também o aumento ali no canto inferior esquerdo, né? Então, nessa imagem a gente está com um aumento de 640 vezes. Eu estava usando uma ocular de 16 vezes e uma objetiva de 40 vezes. Então, vamos observar aqui, né? Essa parte aí, então, é o cariótipo, tá? Reparem que... deixa eu só tentar centralizar aqui. Tô com um probleminha com o microscópio aí para centralizar, mas aí tá bom. Esses são os cromossomos, tá? Reparem que a gente tem tanto cromossomos pequenos, como esses que eu tô marcando aí, por exemplo. A gente tem alguns cromossomos médios, tá? Como, por exemplo, esses daí, que eu tô marcando com um círculo amarelo. E a gente tem também os cromossomos grandes, né? Como esse daí que eu vou marcar agora com um círculo azul. Então aí na verdade esses são alguns exemplos, né? Através do tamanho desses cromossomos, a gente consegue identificar qual cromossomo que ele é. Se ele é o cromossomo 1, se é o cromossomo 2, se é o cromossomo 3. Então, se você quer entender para que serve o cariótipo, continue assistindo o vídeo que eu vou explicar agora. No vídeo de hoje, nós vimos o cariótipo humano. Para entender o que é o cariótipo, a gente precisa entender o que é um cromossomo. Um cromossomo ele consiste de uma molécula de DNA empacotada com proteínas. Tá? Então percebam aí na imagem, nós temos a dupla fita, né, de um DNA e ele vai se enrolando em proteínas que nós chamamos de histonas, tá? E se condensando. Para vocês terem uma noção, a dupla hélice, por si só, ela tem cerca de 2 nanômetros de diâmetro, enquanto que uma cromátide, que é um dos braços ali do cromossomo, tem cerca de 700 nanômetros, então é bem mais visível, né? Mas afinal de contas, o que é o cariótipo? Ele é uma exibição desses cromossomos condensados aos pares, tá? Então percebam na imagem ali, a gente tem um conjunto de cromossomos dentro de uma esfera, que seria uma visão hipotética do que a gente poderia estar vendo num microscópio, e depois eles organizados ali ao lado, né? A gente tem o par número 1, o par número 2, o par número 3 e assim por diante. Até o final lá, que é o cromossomo X e Y, né? Que é o par de cromossomos sexuais. Um homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e a mulher tem 2 cromossomos X. É interessante citar que qualquer célula com 2 conjuntos de cromossomos é chamada de diploide. Então, nesse caso aí dos seres humanos, né? As células somáticas, que são as células do corpo que não estão envolvidas diretamente na reprodução, né? Ou seja, que não são gametas, eles têm 46 cromossomos, tá? Então são 2 conjuntos de 23 pares, né? Então tem 23 mais 23. Para fazer o cariótipo, a gente utiliza células em mitose, né? Que a gente comentou no último vídeo. Se vocês lembrarem, né? Falando didaticamente, aqui a gente pode dividir as fases da mitose em prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Por que eu deixei metáfase marcado? Porque o cariótipo ele é preparado na fase da metáfase. Então, as células somáticas, né? Então, células não envolvidas diretamente na reprodução, elas são tratadas como uma droga que estimula a mitose e aí elas são interrompidas na metáfase. Por quê? Porque é o
o momento em que os cromossomos estão mais condensados, então fica mais fácil de visualizar. Essa cariotipagem pode ser utilizada para a gente identificar cromossomos ou que estejam em números anormais ou que eles estejam defeituosos. E isso serve para perceber se o portador tem alguma determinada doença ou qual doença seria essa. Eu vou dar alguns exemplos mais básicos aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, a síndrome de Down, né? Ali no canto da direita eu coloquei o cariótipo de um portador de síndrome de Down. A gente pode dizer já que é uma mulher, né? Porque ela tem 2 cromossomos X. A síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 21, ou simplesmente trissomia do 21. Por quê? Ao invés da pessoa ter um par de cromossomos 21, ela vai ter 3. Então reparem ali na linha de baixo que existem 3 cromossomos 21. E é isso que acaba acarretando todas as características, né, do portador de síndrome de Down. Então a parte traseira da cabeça é achatada, a língua é proeminente, os olhos são ligeiramente puxados, a mão tem uma prega só, enfim. Esse vídeo aqui não tem a função de ficar falando das características de cada doença, só mostrar o cariótipo delas, então eu não vou me apegar muito a isso. Vamos para a próxima. A síndrome de Patau também é uma trissomia, assim como a síndrome de Down, só que nesse caso é uma trissomia do cromossomo 13. Então reparem ali no cromossomo 13, ele tem 3 cópias ao invés de 2, tá? Também tem um monte de sintomas bem característicos, e um deles é isso que eu coloquei na imagem, que são essas fendas labiais, a gente chama de lábio leporino, mas também tem alguns outros, né, como um certo retardo mental, a distância entre os olhos ela é maior do que o normal. Em alguns casos eles podem ter polidactilia, né, que é a presença de mais de 5 dedos. Enfim, vamos continuar. A síndrome de Edwards também é outra trissomia, agora do cromossomo 18. Então reparem ali no cromossomo 18 que ele tem também 3 cópias, tá? Algumas características assim é o fato do crânio ser um pouquinho mais proeminente na parte occipital, ou seja, ali na parte de trás, né, vocês podem ver nas imagens ali. As orelhas, elas são um pouquinho mais baixas que o normal. Os pés costumam ser tortos, né? Ela tem má formação dos membros. Os dedos costumam ser sobrepostos também, vocês podem ver ali naquela imagem da mão. Então, tudo isso acontece pelo fato do portador ter um cromossomo 18 a mais nas células. A próxima é a síndrome de Klinefelter. Vocês podem perceber que agora a anomalia acontece nos cromossomos sexuais e não nos autossomos, né? Que são os cromossomos não sexuais. Percebam ali no cariótipo que esse indivíduo tem 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Então a gente chama de XXY, né? Eles possuem órgãos sexuais masculinos, né? Os testículos são normalmente pequenos, assim, o homem é estéril. E mesmo quando um dos cromossomos X ele é inativo, ainda acontecem algumas características femininas no corpo. Por exemplo, a ginecomastia, que está ali na imagem da esquerda. A próxima síndrome é a síndrome de Turner. Nela não coloquei imagem porque os portadores são fêmeas fenotipicamente, então são como se fossem... aparentemente são mulheres normais. A única diferença é que elas são inférteis, né? E o interessante é ressaltar que é a única monossomia viável em humanos. O que é uma monossomia? Então a gente está falando até agora de trissomia, que são 3 cópias do cromossomo. Monossomia é quando só tem um cromossomo só. Nesse caso é o cromossomo sexual, né? Então a gente vai indicar aí como sendo um X0, porque ela só tem um cromossomo X e não vai ter o cromossomo Y. E por fim, a síndrome de Cri-du-Chat, tá? Ela não é uma alteração no número de cromossomos, mas sim uma alteração no cromossomo em si. A gente diz que é uma deleção no cromossomo 5, nesse caso. Porque, reparem ali, uma partezinha do cromossomo, ele é deletado. Então ele não tem essa parte do cromossomo. E é isso que vai gerar a síndrome, né? O que causa essa síndrome do Cri-du-Chat? As crianças são mentalmente retardadas, elas têm algumas características faciais incomuns, e inclusive a característica que dá nome à doença é que, devido à má formação da laringe, o choro soa como um miado de gato, né? Por isso Cri-du-Chat. Normalmente esses portadores morrem na infância, né? Bom, eu quis aqui só exemplificar então a função de um cariótipo. Vejam que a gente só olhando o cariótipo conseguiria determinar todas essas doenças, né? Então é para isso que
um cariótipo serve. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês quiserem baixar essa explicação, vocês podem acessar lá no cienciacuriosa.com.br. Aproveitem então para se inscrever também, se você gostou do conteúdo, e para ajudar na divulgação, compartilhando, curtindo ou favoritando aí o vídeo. Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima. Até lá!